Aluno e discípulo. Aluno e discípulo. Qual é a diferença, então, de ser aluno ou de ser discípulo? Existem algumas diferenças importantes, mas, basicamente, a grande diferença entre você ser um aluno, de você ser um discípulo, é aquilo que é o seu coração. Não é? Por quê? Porque o aluno, ele não necessariamente ele deseja ser como o seu professor é. Ele quer, na verdade, passar de ano. Né? O aluno ele exige muito e não dá nada. Já o discípulo, onde é que o discípulo quer chegar? O discípulo, ele quer chegar onde o seu mestre está. Então, a formatura do discípulo, vamos chamar assim, é chegar como o seu mestre é. E ele consegue alcançar o mestre? Não. Sabe por quê? Porque quando o discípulo chega onde o mestre está, a própria formação do discípulo faz o mestre o quê? Crescer também. Então isso é uma questão bem interessante, quando o mestre cresce, quando o seu discípulo cresce. Então a grande diferença entre ser aluno e ser discípulo é isso. O aluno, ele quer passar de ano, ele exige muito, não dá nada. Ele só quer passar de ano e não quer ser como o seu professor. O mestre, não, o mestre, ele deseja sim ser como o discípulo, perdão, ele deseja ser como o seu mestre é e a sua formatura é ser como o seu mestre. Batismo, não é? O batismo, não é? O batismo nas águas é o nosso ensino sobre o batismo nas águas. Quando o batismo nas águas, ele normalmente é feito por imersão, porque a palavra imersão significa é do grego baptismo. Então, submergir, não é? Algumas igrejas fazem o batismo não por imersão, mas por aspersão. Não é? Então, qual é a... Olhe para cá. Será que o certo é por imersão, o certo é por aspersão? Olha, eu pessoalmente digo por mim, e 90% das igrejas cristãs, elas batizam por imersão baseado nisso. O batismo é por imersão, afinal de contas, baptizo significa submergir, imergir, então mergulha a pessoa na água, não é? Agora, será que está errado o batismo por aspersão? Pois é, eu estava conversando com um grande amigo meu, não é? Da igreja presbiteriana, um servo de Deus, tem um conhecimento bíblico impressionante, um mestre, um professor também. Eu estava falando com ele sobre isso, e ele falou assim, olha, o que nós cremos é que precisa de água. Agora, se é um copo d'água ou 1000 litros d'água, a Bíblia não diz se é um copo d'água ou 1000 litros d'água. Por isso, baseado nisso, tem que ter água? Sim, tem que ter água. Então nós batizamos por aspersão, baseado então num pouco de água, não em muita água. Então eu não estou aqui dizendo que está certo ou que está errado, eu estou explicando que o batismo tem que ter água. O batismo tem que ter uma confissão de fé, publicamente. Como assim, professor? Vou te explicar. O batismo nada mais é do que você exteriorizar o que já aconteceu no seu coração. Você põe para fora, você mostra para todos. E o batismo, o que acontece? Quando você entra na água, é uma simbologia de que você está morrendo com Cristo. Quando você é sepultado, quando você é submerso na água, significa que você está sendo sepultado com Cristo. É uma simbologia. Quando você levanta da água, segundos depois, significa que você está sendo ressurreto com Cristo. Então, o batismo nas águas é uma simbologia da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. É importante, é uma das ordenanças do Senhor, juntamente com a Santa Ceia, onde o próprio Jesus foi batizado. João Batista falou assim, eu não convenho, eu não vou te batizar, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. E Jesus falou assim, muito sabiamente, ele falou assim, convém que se pratique toda a justiça. Resumindo, Jesus falou, convém que eu faça tudo o que é certo se batizar? Eu vou me batizar. Jesus não cobra nada da gente que ele já não tenha dado o exemplo primeiro. Um dos versículos que eu gosto muito diz, façai vós também, não é? Assim como eu vos fiz, façai vós também, porque eu vos dei o exemplo. Vamos à tela? Eu vou te explicar então essas 3 ações bem importantes. Então, quando você entra na água, pode ser numa piscina, pode ser na praia, pode ser num lago, entra na água,
quando você é submerso na água e quando você levanta na água, ou da água. Então aqui significa que eu estou morrendo com Cristo, aqui que eu estou sendo sepultado com Cristo, e que aqui eu estou sendo ressurreto com Cristo. Então, é uma simbologia, é uma lembrança, onde eu estou dizendo que assim como Jesus, ele morreu, foi sepultado e foi ressurreto, mediante a fé nele, eu morri com ele, fui sepultado da velha criatura junto com ele, e hoje eu ando numa vida ressurreta com Cristo, uma nova vida, tá certo? Basicamente o batismo é isso. 15ª, a carne milita contra o espírito milita contra a carne. O que acontece? Aqui diz que a carne luta contra o espírito. E eles lutam para dominar quem é que vai cuidar das suas emoções, das suas atitudes, do vem, a alma, não é? Eu já expliquei isso, é o vem. Vontade, as nossas vontades estão na alma, as nossas emoções estão na alma e os nossos pensamentos, a nossa mente, é a alma. Então o que acontece? A carne milita contra o espírito contra a carne. Quem é que vai ali? Quem é que vai vencer? Quem alimenta mais? A falta de fé alimenta a carne. A oração alimenta o espírito. A murmuração alimenta a carne. A fofoca alimenta a carne. A dedução alimenta a carne. Nessa conta, quem vai dominar a alma é a carne. A oração alimenta o espírito. A adoração alimenta o espírito. A leitura bíblica alimenta o espírito. Eu ir aos cultos fortalece meu espírito. Eu jejuar fortalece meu espírito. Nessa conta, quem está ganhando é o espírito. Então a carne luta contra o espírito para quem domina a sua vontade. Se você alimentar bem o seu espírito, você vai ter vontades boas que agradam o espírito, emoções boas que agradam o espírito e pensamentos bons que agradam o espírito. Se você alimentar a carne, vai ser totalmente ao contrário, tá? Concupiscência. Concupiscência é o desejo descontrolado ou desenfreado da carne. A Bíblia fala concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Então a concupiscência nada mais é do que o desejo descontrolado da carne. Concupiscência dos olhos, desejo descontrolado dos olhos. Tem um texto de Eclesiastes que diz, Salomão diz assim, tudo que desejaram os meus olhos eu não lhes neguei. E a estratégia de Satanás é justamente essa, não é? Deixa eu te explicar direitinho aqui. Então, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Então, Adão e Eva passaram por essa tentação. Concupiscência da carne, a fruta era boa para se comer. Concupiscência dos olhos, agradável aos olhos. Soberba da vida, vai ser, pode comer, você vai ser exatamente como Deus. Olha que coisa boa. E é isso aqui que foi o laço do diabo. Adão e Eva caíram e perderam. Agora, Jesus também teve essa mesma tentação, não é? Transforma a pedra em pão. Transforma a pedra em pão. Jesus venceu, nem só de pão viverá o homem, não é? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Olhos, mostrou todos os e Satanás mostrou todos os reinos da terra. Jesus venceu. Soberba da vida, pode se lançar daqui, porque está escrito que o Senhor dará ordem aos seus anjos a teu respeito. Ou seja, Jesus, Adão e Eva perderam, Jesus ele venceu. Agora, o interessante é que Jesus, ele venceu como homem ou como Deus? Jesus venceu como homem.
E agora, eu e você, nós, você acha que o Satanás, o diabo, perdão, sujo do jeito que ele é, que tentou Adão e Eva, Adão e Eva perdeu, Jesus venceu, ele vai tentar isso contra nós, sim ou não? Sim. Então, cuidado com a concupiscência da carne. Nós vamos perder ou nós vamos ganhar? Se nós estivermos em Cristo, não é? Jesus falou, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras, e estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, quando eu tenho a palavra de Jesus em mim, a tentação da carne vem e eu venço. Dos olhos vem e eu venço. Da soberba vem e a gente vence. Deu para entender? Bem interessante. Corpo, alma e espírito. Esse é um ensino bem legal. Corpo, alma, espírito. Os ensinos acabam se misturando um pouco, vimos alguns exemplos. O corpo, não é a nossa casca, a nossa embalagem. A nossa alma, eu acabei de falar, é o venho, as nossas vontades, as nossas emoções e a nossa mente. E o nosso espírito? O nosso espírito, ele é o canal de comunicação entre o homem e Deus. Olhe para cá. Então, assim, o corpo é esse corpo, não é? Uns são mais gordinhos, outros são mais magrinhos, outros são mais altos, outros são mais feios, mais baixos, uns são mais bonitos, outros são mais feios, um tem a pele um pouco escura, outro mais clara, enfim, é o corpo. A alma são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. E o nosso espírito? O que é o nosso espírito? O nosso espírito é justamente o Ruach Kadosh, o fôlego, o sopro de Deus em nós. Ou seja, quando Deus quer falar conosco, Ele fala ao nosso espírito. É como se fosse um aparelho telefônico. Eu tenho o controle da televisão aqui, vou fazer de conta que é um aparelho telefônico. Imagine que eu compro um aparelho telefônico e assim, não tenho linha nele, né? Ou seja, um telefone de casa. Eu fui numa loja qualquer e comprei um aparelho telefônico. Eu ponho aqui, não tem linha. Isso é meu espírito. O espírito do homem. Quando eu tenho Jesus, quando eu aceito Jesus, o Espírito Santo do homem vem ser reaceso, ou revigorado, ou ressurreto, ou seja lá o que for, com o nome que você queira usar, é como se a linha tivesse sido colocada no telefone. Agora eu consigo fazer ligação com esse telefone. O aparelho telefônico sem linha é o nosso espírito. O aparelho telefônico com a linha, onde eu posso telefonar e conversar, é justamente o nosso espírito com o Espírito Santo que consegue conversar com Deus. O Deus conversa com o nosso espírito. E o nosso espírito conversa com a nossa vontade, a nossa emoção, a nossa mente. Por isso aquele ensino anterior. A carne milita contra o espírito contra a carne. Ou eu ouço a voz da carne, ou eu ouço a voz do espírito. Tá? Bem interessante. O próximo é sobre louvor e adoração. Vamos à tela. Louvor, tem uma dica bem legal. Vou errar aqui o português. Louvor, tudo aquilo que Deus fez. Adoração, adoração, aquilo que Deus é. Então, o louvor, eu louvo a Deus por aquilo que Ele me fez. E eu adoro por aquilo que Ele é. Então, a adoração por aquilo que Deus é. Eu o louvo por aquilo que Deus fez. Simples, muito simples.